Olá, você que chegou até aqui no meu canal. Hoje eu trago uma novidade estupenda sobre a Carteira Nacional de Habilitação Brasileira. Gente, foi decretado a lei sobre a mudança de como os brasileiros, né, os estrangeiros dos estados membros da comunidade dos países da língua portuguesa, o CPLP, com relação à condução, né, nacional em Portugal. Ficou mais fácil de conduzir com a sua CNH. Finalmente, Portugal reconhece a carteira de motorista do Brasil para que os brasileiros possam conduzir em Portugal. Mas quando isso começa a valer? Qualquer estrangeiro pode conduzir em Portugal? Qualquer brasileiro? Vamos descobrir isto agora, tá? Deixe sua mensagem, caso você deseje deixar alguma mensagem, acrescentar algo sobre o assunto, será bem-vindo. Então, gente, hoje iremos falar sobre esse decreto que saiu, né, quentinho, saiu ontem, dia 12 de julho, o decreto número 46/2022, que traz mudanças para condutores dos estados membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, o CPLP, e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Ok? Então, o assunto é importante, é interessante, é animador para quem está pensando em residir em Portugal ou para quem já esteja residindo no país. Mas antes, eu vou pedir para que você clique no sininho para se inscrever, tá? Do seu lado aí direito da tela, para se inscrever no meu canal e dar um ok na mãozinha dizendo que você gostou do assunto. Eu irei super agradecer e também agradeço a sua companhia, você que gosta de ouvir os meus áudios e se informar mais das novidades, de tudo que se relaciona com a imigração dos brasileiros em território português. Então, eu estou sempre trazendo novidades aqui no meu canal, baseado nos sites oficiais do país e nas minhas vivências também no país, tá? Então, o decreto número 46/2022, do dia 12 de julho, fala exatamente sobre isso, né? Ele altera o Código da Estrada, habilitando a condução de veículos a motor pelos titulares de títulos de condução emitidos por estados membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Mas quais são as mudanças que esse decreto irá trazer, né, em especial aí para os brasileiros e brasileiras? Bem, ele irá permitir que os estrangeiros do CPLP possam conduzir no território nacional, tá? De veículos a motor pelos detentores de título de condução emitidos por estados membros e que o Brasil faz parte, né? O Brasil faz parte aí desses estados membros da CPLP, né? Que são os países que falam a língua portuguesa. Para nossa alegria. Porém, nem tudo são flores, tem algumas restrições, né? Então, no decreto, são 5 páginas, mas ele, se você for ler na íntegra, você vai ver lá que tem lá um link para você clicar e conhecer melhor um pouco do trânsito, né? Velocidade, do código de trânsito mesmo, português, lá nesse
nesse novo decreto tem como você ser direcionado para esses pormenores, tá bom? As restrições são o seguinte: o Estado emissor do título tem de ser subscritor de determinadas convenções ou de acordo bilateral com o Estado português, né, que é o caso do Brasil. Não pode ter decorrência mais de 15 anos desde a emissão ou última renovação do título, ou seja, você não pode ter mais de 15 anos com a sua habilitação sem ser renovada, né? No Brasil isso nem é possível, então estamos ok. E também o titular tem de ter menos de 60 anos, ou seja, se você tiver mais de 60 anos, infelizmente você não poderá estar aí dentro dessas restrições, ok? Então, a partir do primeiro dia útil, quando começa a valer, quando entra em vigor este decreto, no primeiro dia útil do mês seguinte, ou seja, no primeiro dia útil de agosto de 2022, este decreto irá começar a valer, entrará em vigor. E ele traz aí, né, vantagens com relação à melhoria e à mobilidade entre os cidadãos desses Estados-membros da CPLP e dos Estados-membros da OCDE. Ok? Então, no artigo 1 deste decreto, ele tem um objetivo, e eu vou ler aqui para vocês tal e qual está lá. O presente decreto-lei habilita a condução de veículos a motor pelos titulares de títulos de condução emitidos por Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, procedendo à alteração ao Código da Estrada, aprovado em anexo ao decreto número 114/94 do dia 3 de maio da sua redação atual. Ou seja, esse decreto 114/94 tem lá os pormenores com relação ao Código da Estrada, tá? Você que está chegando agora, então é interessante que você conheça como é que funciona, limite de velocidade, onde você pode estacionar, o que é proibido, o que é permitido. Então é interessante para você que está chegando, que não conhece as leis, os pormenores das leis são muito parecidos com as leis de trânsito brasileira, porém tem algumas diferenças, tá? Então, lá no final desse decreto que saiu no dia 12, né, deste mês, ele no finalzinho diz que publica-se o presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, referendo em 6 de julho de 2022, e o primeiro-ministro, o Antônio Luiz Santos da Costa, o famoso Costa, primeiro-ministro de Portugal. Então, ficamos a saber, né, que a partir do dia 1º dia útil do mês de agosto de 2022, este decreto entrará em vigor, tá bom? Então você aí, eu sempre falo para os meus ouvintes para ler os pormenores dos decretos, das leis, das novidades que eu venho trazendo aqui no meu canal, porque eu faço um resumão, levando você a pesquisar mais, a ler mais, para que você não tenha nenhum problema no território nacional português com relação às leis, à imigração, né? Então, para que você não tenha problemas, ok? Obrigada por me ouvir até aqui e até o próximo áudio. Tchau, pessoal!